Bom dia, gente. Como prometido, estou aqui de volta, gravando um vídeo hoje. Vou tentar ser breve, resumir também algumas coisas sobre as características do autismo. O intuito do canal é esse, divulgar esta patologia, para que as pessoas não venham se assustar, como eu e outras mães se assustaram tanto no início, né? Onde acontece o luto, tal, a não aceitação da família, por se tratar de uma patologia que não tem cura, dita assim por os médicos, as pessoas se assustam. Na verdade, não tem cura porque o autismo não é uma doença. O autismo está fazendo parte de algumas pessoas que estão nascendo. É considerada deficiência porque precisa de alguns tipos de tratamentos para que a pessoa venha evoluir e ter uma vida, digamos que socialmente mais comum e mais dita normal, né? Com mais funcionalidade, eles precisam de alguns tipos de tratamento. Então, gente, pode-se perceber algumas características de autismo já nas crianças bebês, né? Mas até então, na época, eu não tinha conhecimento disso, passava meio que despercebido. Por exemplo, a criança mama, não olha no olho da mãe. A criança chora muito, sem motivo. Ou a criança quase não chora, que era o caso do meu. Ele dava uns gritos apenas. Ou tinha momentos de choro sem sentido durante a madrugada. Ele estava dormindo, acordava, fralda limpa, barriga cheia. Chorava cerca de 2 horas. Sem motivo nenhum, a gente tentava ajeitar, procurava dor, procurava alguma coisa, não encontrava, não sabia o motivo. Chorava tanto que chegava ao ponto de quase desmaiar. Outra característica, atraso no sentar, no engatinhar, no andar e principalmente no falar. Pode acontecer no falar que a criança venha falar e regredir, como foi o caso do meu, como pode também a criança vir a não apresentar a fala. Existem crianças que chegam a 5 anos, 7, 8, 9, 10 e não apresentam a fala. Isso vai depender muito do grau, certo, gente? E da intervenção, que no caso são as terapias cedo. Porque é bom que as mães fiquem alertas e atentas, porque pode estar sendo identificado cedo. E, consequentemente, cuidar cedo para que a evolução seja mais rápida. Até porque hoje a ciência diz que até os 7 anos de idade, que é a primeira infância, a criança tem a neuroplastia cerebral, que é a sede de aprendizagem mais grande. Então, o que acontece? Então, ainda pode estar sendo observado crianças que andam na ponta do pé. Não é necessário que seu filho ou alguém conhecido seu aluno, seja obrigatório ter todas essas características, mas se você faz uma observação e dentre tantas características como outras que não dá tempo de falar aqui, ele apresente 5, 6, 7, 8, já é um caso a se chamar a atenção. Como eu havia falado, pode acontecer a regressão da fala, que o meu filho falou com 1 ano mais ou menos, e mais ou menos com 1 ano e 3 meses ele regrediu, falava mais ou menos 10 palavras e as palavras explicadas fluentemente, e ele regrediu para mom e babai. E eu fiquei 1 ano insistindo em casa, estimulando, e ele não voltava a falar, nem acrescentava mais nenhuma palavra no repertório de linguagem dele. Inclusive, teve uma época que ele estava criando linguagem própria, dando nome às coisas. Isso é uma outra característica. A criança não aponta para o que quer, ou ela própria não vai buscar, ela sempre pega o dedo do adulto e aponta para o que quer, ou põe a mão do adulto no que ela quer, certo, gente? Entre tantas outras características, no caso do meu filho, como eu falei, houve a regressão da fala, ele não engatinhou, até 10 meses ele não sentava. Porque é importante os pais estar prestando atenção nessas coisas. Porque o autismo, como eu já falei, não é um absurdo, como a gente acha de início. Mas isso pode atrapalhar a vida acadêmica, a vida social do seu filho
Então precisa ser tratado para que a criança desenvolva as habilidades o melhor possível. Eles têm também manias diferentes, tem algo chamado hiperfoco, que eles são muito focados só em alguma coisa que eles gostem. Teve uma época que meu filho gostava de conchas, teve uma época que meu filho era obcecado por escovas de dente, teve uma época que ele era obcecado por tampa de refrigerante. Ele não gostava de brinquedo, todos os brinquedos ele ou quebrava ou jogava fora. Quando ele pegava um carrinho, ele girava a roda do carrinho. Eles não brincam com a funcionalidade correta do brinquedo ou não acompanham brincadeiras, tá, gente? Até hoje, mesmo em tratamento, ele ainda não acompanha muito bem as regras de algumas brincadeiras, porque seguir regras é outra dificuldade que eles têm. Eles são muito insistentes, muito insistentes. Quando eles querem alguma coisa, ou é aquilo ou é. Depois eu falo pra vocês em outro vídeo como isso é trabalhado, porque a gente não pode ceder todos os gostos de uma criança, faz parte da educação. Porém, o autista é bem mais difícil educá-lo e a forma tradicional não funciona. Por isso que tem que haver as intervenções, tanto na família quanto nos terapeutas, na parte médica, como também a escola. Tem que trabalhar em conjunto e procurar seguir um padrão de tratamento com a criança adequado e parecida. Respondendo aqui rapidinho uma pergunta de uma amiga youtuber, aliás, uma história linda, a história dessa menina de superação. Bia Fala, para quem conhece aqui na nossa cidade, é Bia do JB, uma pessoa que eu admiro muito. Ela me perguntou como foi a questão da aceitação da família. Foi um pouco difícil, porque como eu já falei no início do vídeo, eu não sabia direito o que era. Só que como eu passei um ano pesquisando para poder procurar um médico, eu tive uma maior facilidade de aceitação. Porém, o pai e alguns outros parentes não entendiam muito bem, dizia que ele não tinha nada, que era rebeldia, que tinha que levar as palmadas para resolver. Resultado, palmada não resolveu. Palmada fez com que ele desenvolvesse agressividade, que foi algo que teve que ser trabalhado com grande sacrifício depois para que ele deixasse isso. Então, assim, é difícil a aceitação. A gente costuma dizer, as famílias de autistas, que a gente passa por um período de luto. Então, tem toda uma forma diferente de estar se trabalhando com um autista. A educação tradicional, inclusive a forma pedagógica de ensinar na escola tradicional, não funciona com eles. Eles são capazes de aprender tudo, de desenvolver tudo. Alguns têm, inclusive, habilidades maiores que as pessoas típicas, as pessoas normais. Porém, tem que se encontrar a forma de trabalhar essas habilidades com eles. Outra coisa, gente, eu tinha muito medo, muita preocupação. Não que seja motivo para que a gente tenha preconceito, mas vocês sabem que a falta de conhecimento acaba atrapalhando as coisas. Eu tinha muita preocupação com relação à questão intelectual. Eu achava que autismo estava associado à DI, a deficiência intelectual. Só que não. Às vezes acompanha alguns autistas, mas é uma patologia ou comorbidade, como queira chamar, à parte. Geralmente é mais comum nos casos severos, mas nos casos leves não, e nem em todos moderados, porque o autismo existe 3 graus, leve, moderado e severo. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Vou estar aqui procurando sempre dar o melhor de mim. Estou aprendendo ainda também, faço alguns cursos na área. Estou no 6º período de pedagogia. Tenho feito muita pesquisa, porque o intuito é ajudar meu filho, ajudar pessoas que trabalham com ele, que a gente sabe que infelizmente não é uma coisa muito conhecida e muito comum, e fazer com que ele evolua como tem evoluído. Vou estar soltando aí alguns vídeos. Infelizmente, eu tinha uns vídeos dele criança apresentando estereotipias, isolamento, movimentos repetitivos, mas eu acabei perdendo esses vídeos, que eu gostaria muito de estar soltando aqui alguns para vocês. Mas enfim, estava no cartão de memória, eu perdi, mas
o que eu posso estar lembrando e falando aqui para que ajude vocês, eu estarei fazendo isso. Se inscrevam aí, compartilhem, divulguem, para que o autismo venha a ser algo conhecido, que não venha a sofrer preconceito, que sofre, infelizmente, justamente por a falta de conhecimento. E, como sempre repito aqui, minha intenção é estar ajudando. Espero ter ajudado vocês, tenham uma ótima semana e um excelente dia. Beijo e tchau!